Olá, meus seguidores, minhas seguidoras e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. E hoje estou aqui para falar das diferenças no formato de ensino que nós temos para os cursos de enfermagem. Então, nós temos 3 tipos de formato e o que vem a ser um formato de ensino. O formato de ensino é um modelo adotado pelo curso para ensinar os estudantes. Simples assim. E nós temos atualmente 3 formatos de cursos. Temos o presencial, o EAD e o híbrido. Aqui eu vou estar falando um pouquinho de cada um, com as suas vantagens e desvantagens, para que vocês possam escolher aquele que é a sua cara ou que você vai conseguir se desenvolver melhor durante o curso. Então vamos lá! Antes de iniciar, vou pedir para vocês um grande favor. Deixa aqui um comentário se você está gostando do conteúdo, se você é uma pessoa que teve dúvidas em escolher o formato, ou até mesmo se você desconhecia esses tipos de formatos na educação profissional. E então, vamos começar. O ensino pelo método ou formato EAD é o ensino à distância, totalmente à distância. Então, modelo de ensino à distância, onde o aluno fica em casa e tem as aulas através do seu computador, do seu desktop, ou do seu celular, ou qualquer outro dispositivo conectado à internet. O formato presencial é aquele que nós somos melhor acostumados, onde você se locomove até o local de ensino e tem as aulas de maneira presencial. Todos os dias você deverá ir para a escola. Ou, deixando mais claro, né, você deve estudar de segunda a sexta, ou se é uma pós-graduação, de repente você faz somente aos sábados. Então, é importante que se saiba isso. E o terceiro formato é o formato híbrido. A palavra híbrido significa a junção de duas coisas. Nesse caso, especificamente, é a junção do EAD, o formato remoto, e o formato presencial. Ou seja, vocês terão algumas aulas remotas, à distância, e outras de maneira presencial. Essas são algumas diferenças. Bom, eu vou falar um pouco agora dos pontos positivos e negativos de cada um desses formatos. Eu vou começar pelo formato presencial e vou estar colocando aqui para vocês verem de maneira escrita, para que vocês gravem com mais facilidade. Então, o modelo presencial, quais seriam os pontos positivos do modelo presencial? Primeiro, ponto positivo. Você indo no local de ensino, você terá, né, um ambiente propício para estudar. Né? O que seria um ambiente propício? Cadeiras, mesa, né? A proximidade com o professor. Então, o local é propício, apropriado para estudar. E, geralmente, esse ambiente faz com que a gente
também tenha aquele tempo exclusivo para estar naquele lugar. Então, nós temos o local correto e o tempo dedicado ao estudo. Esse local, além de oferecer essas facilidades, você tem outros pontos positivos, como, por exemplo, a proximidade com os colegas. Então, a interação social. A interação social também nos ajuda a aprender. A aproximação com os professores. Então, você pode tirar as dúvidas ali face a face. Realizar os trabalhos também de maneira presencial, as atividades, tirar dúvidas. Então, tudo isso favorece o seu aprendizado, né? E conta como ponto positivo para o modelo ou formato presencial. Além disso, ainda como ponto positivo, o ambiente acadêmico, a faculdade, a universidade, ela dispõe de bibliotecas, dispõe de espaços como laboratórios, onde você pode complementar os seus estudos. Então, isso é muito bom. Agora vamos ver os pontos negativos do ensino no formato presencial. Então, o primeiro deles, eu gosto de dizer que é a locomoção. Você tem que sair da sua casa, do seu local de trabalho e ir até a faculdade ou a escola de curso de ensino médio. E esse deslocamento envolve gastos, né? Você vai gastar com transporte público ou com gasolina, estacionamento, problemas com o carro, manutenção do carro, tudo isso. Junto, somando aí ponto negativo, né, tem o gasto também com lanche, né, com a roupa de certa maneira, né, você não vai chegar a uma instituição de ensino vestido de pijama, nada disso, ou com uma roupa de ficar em casa, vamos dizer assim. Então, esses são pontos negativos, né? Você precisa estar com uma roupa adequada para se dirigir ao local. Além disso, você tem também, né, o fator de distração na sala de aula, né? Então, nós sabemos que é muito bom a interação social, porém, aqueles colegas conversando com você ou conversando com outros dificulta bastante a sua concentração. Às vezes você não consegue se concentrar. Tem também aqueles colegas que não deixam a aula evoluir, né? Então eles ficam fazendo muitas perguntas e a aula não consegue evoluir no seu tempo, né? E às vezes o professor, por vezes, não consegue dar o conteúdo, né, determinado para aquele dia. Então isso também é um fator negativo, né? Um ponto negativo. Outra coisa é que você fica exposto, né, aos perigos, né? Então, a sua segurança, né, tá envolvida, porque você sai da tua casa, né, vai até o local, às vezes os horários, né, da noite são mais perigosos, e ainda temos a questão do clima, né? Então, fortes chuvas, inundações, enchentes, tudo isso atrapalha bastante e favorece, né, o aumento das abstenções da aula, né, ou seja, das faltas. É mais difícil manter a presença, né, a assiduidade. Então, esses são os pontos positivos e negativos do ensino presencial. Então, é necessário que você avalie esses pontos e olhe para você, né? Você é uma pessoa que prefere enfrentar todas essas dificuldades ou pontos negativos
em detrimento aos positivos e escolher pelo presencial, ok, né? Feito sua escolha. Agora eu vou falar para vocês sobre os pontos positivos e negativos do ensino à distância, totalmente remoto. Então, pontos positivos, né? Primeiro deles é que você vai fazer o curso no conforto da sua residência ou, de repente, até no seu local de trabalho, a caminho entre o local de trabalho e a sua casa, ou vice-versa, né? Muita gente está ali com o celular na mão, conectado ao canal de ensino, à plataforma, com os fones de ouvido e durante o trajeto está aproveitando, está estudando e dá certo. Além disso, se você estiver na sua casa, né, você não precisa ter gastos com o transporte, com o lanche, com a vestimenta. Então, isso também são pontos favoráveis ao ensino à distância. Além disso, você não terá a distração dos colegas, né? Então, você poderá ter a aula sem aquele colega te chamando, tirando sua atenção, né? E mesmo que seja através de classes, né, o ensino remoto, através de programas como plataformas como o Moodle, né, e outros mais, cada um está no seu quadrado, na sua casa, tem alguma interferência, costuma ter perguntas também, né, parar um pouquinho a aula, mas menos, né, a interferência é menor, né, não tem aquelas andanças dentro da sala de aula, saída para ir no banheiro, que a gente sabe que às vezes atrapalha. Além disso, né, você também tem a vantagem de rever as aulas, né? Então você tem a possibilidade de assistir as aulas depois, fazer as atividades depois. Então, todos esses são pontos positivos, pontos favoráveis para o ensino à distância. Agora vamos ver os pontos negativos do ensino no formato EAD. Primeira coisa, né? Primeiro ponto, você precisa ter um dispositivo, né? Que funcione bem, é indispensável, tá? Então, ou seja, um celular, um iPad, um desktop, precisa. Além disso, você precisa uma internet com bom sinal. Então, internet caindo toda hora, né? Sendo cortada, sinal ruim, é complicado, porque às vezes as provas, as avaliações, apresentações de trabalho, elas vão ocorrer também à distância, visto que o ensino é totalmente remoto, né? Por EAD. Então, há que se pensar nisso, né? Outra coisa que é desfavorável, o ambiente. Né? Então, de repente, muito tumulto em casa, né? Crianças, né? Pessoas que tiram sua atenção ali, que te chamam, campainha que toca, cachorro que late, também são fatores que interferem no aprendizado. Né? Outra coisa, você não dedicar um tempo para isso. Se perder na confusão. É o que mais acontece para quem não tem habilidade ou não é muito organizado. Quando vê o horário passou, né? Você não fez as atividades que tinham que ser feitas, né? Não acompanhou a aula, a disciplina já havia começado, você não entrou na plataforma no dia certo, já teve faltas. Então, olha lá, né? Me parece que o teu formato não será o EAD, né? Você vai ter dificuldades para sua evolução e progresso naquela área que optou. Então, avalie bastante. De repente, outro ponto que é desfavorável, né?
a não familiarização com os programas. Então, algumas pessoas têm dificuldade de acessar, né, as plataformas, não entendem bem, não costumam trabalhar com a informática. E qualquer problema que surge ali, logo perdem a paciência, se enervam, né, não sabem onde clicar para falar com a professora, tirar dúvidas, o chat, né, onde levantar a mão, como colocar os emotions, não sabe, simplesmente. Tem muita dificuldade. E pode também haver algum problema com o seu equipamento. O equipamento pode quebrar, pode, onde você mora, ficar sem internet, sem luz por algum tempo. E aí? Aí é complicado, né? Você perdeu aula do mesmo jeito que o presencial. Então precisa pensar a esse respeito, né? Que é um ponto forte, né? Negativo forte. Às vezes a pessoa até se inscreve no curso, paga as primeiras mensalidades e esse dinheiro não volta, porque a pessoa não se adaptou àquele formato. Aí muitas vezes não é possível mudar o formato, né, ir para o presencial, porque o curso já começou, você estava inscrito naquele, agora vai ter que esperar o próximo ano ou o próximo semestre, então isso vai atrapalhar bastante você. Agora que vocês já sabem os pontos positivos e negativos do ensino à distância, EAD, vamos falar um pouquinho sobre o ensino híbrido, né? Os pontos positivos e também os pontos negativos. Então, o ensino híbrido, ele tem um pouco do presencial e um pouco do ensino à distância. Ele é mesclado. E aí, isso favorece bastante quem gosta de ambos os ambientes, né? Dos dois ambientes, seja o presencial como também o remoto. Então, a pessoa vai ter os dias e momentos que ela vai estar no ambiente de ensino, vai ter a interação com os colegas, tirar dúvidas com os professores, utilizar a biblioteca e todos os recursos que a faculdade oferece. E também ela tem à disposição dela as aulas à distância, quando ela pode ficar na casa dela, e também desenvolver o seu lado da informática, né? Aprender a lidar com os programas, que isso nós sabemos, veio para ficar, né? Então a internet, os programas, tudo que a gente utiliza de inteligência artificial veio para ficar. Então não vai voltar a ser como era antes. Então precisamos nos adaptar, sermos resilientes e acompanhar a mudança através dos tempos. E espero ter deixado claro, né, os formatos de ensino e que ajude você na hora de escolher o curso, né, seja graduação, pós-graduação, no formato que melhor combina com você. E se você gostou de tudo isso, por favor, deixe um comentário, dê um like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo!